E quando o ritmo se torna algo familiar? Muitos artistas acabam pegando as influências e o vírus dos tambores a partir dos pais. E enquanto criança é muito mais fácil absorver o interesse por instrumentos e por música de forma geral. E por conta disso, os pais muitas vezes são os primeiros professores. É pensando nisso que eu trouxe mais esse episódio temático aqui para o Repercuta Podcast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, sou Jade Tavares, o host desse podcast que conta histórias diversas sobre os universos da bateria e da percussão, o mundo dos tambores. Pais e filhos bateristas, é o segundo episódio nesse tema, onde aqui vou trazer 3 duplas que, além de unidos pela relação familiar, é claro, também tocam bateria, também se expressam através dos tambores. Se tu ainda não ouviu o outro episódio, é o 93, onde lá eu destrinchei um pouco sobre trajetórias de Roger e Rufus Taylor, Max e Jay Weinberg e Chris e Jim Sherrock. Mas agora, para esse episódio do Repercuta Podcast, vamos de mais 3 duplas de pais e filhos bateristas, conhecer um pouco mais essa relação que atravessa a música, atravessa a vida. Vamos nessa. Repercuta. Lars e Myles Ulrich. O Lars, consagrado como baterista do Metallica, ele que além de músico, baterista, também é ator, empresário, produtor musical, radialista e também foi tenista. Ele que é da Dinamarca, nasceu em Gentofte, na capital dinamarquesa. No seu perfil a gente tem o heavy metal, o thrash metal, o speed metal e o hard rock. Lars meio que dispensa apresentações, um dos ícones do metal, um dos ícones da bateria, um dos fundadores do Metallica. Chegou a ser eleito como a 9ª personalidade de maior influência no mundo do rock and roll, tendo fincado também na posição 55 na lista dos 66 melhores bateristas de hard rock e metal de todos os tempos. Eleição essa feita pelo site Loudwire. No início, em Copenhague, lá na Dinamarca, ele queria ser tenista, seguir os passos da família, mas aos 13 anos ele ganhou o seu primeiro kit de bateria e aos 16 se mudou para os Estados Unidos. Isso durante ali o período da New Wave of British Heavy Metal, o novo levante das bandas de metal britânicas. Em 81 ele faz um anúncio procurando uma banda para tocar, para participar, até encontrar o James Hetfield e o Dave Mustaine, e o restante é história. O Lars usa a bateria Tama, peles Remo, pedais Iron Cobra, a head, baquetas e os pratos da Zildjian. De lá pra cá, com Metallica, na altura de gravação desse episódio, 2024, ele tem o Kill Them All, de 83, o Hide the Lightning, de 84, Master of Puppets, de 86, Injustice for All, de 88, em 91 saiu o Black Album, o Load, de 96, o Reload, de 97, o Garage Inc., de 98, o S.E.M., de 99, o Sentenger, polêmico, de 2003, o Death Magnetic, de 2008, o Lulu, de 2011, em collab com o Lou Reed, e em 2016 o Hardwired to Self-Destruction. Isso, é claro, na altura de gravação desse episódio, ele está em turnê com o álbum 72 Reasons, que saiu em 2023, inclusive vale até um episódio dedicado por conta da estrutura do palco e dessa turnê que conta com 4 baterias em um palco 360. O Lars vai circulando ali, escolhendo o kit que quer usar em cada música. Polêmico, ele é um dos caras que tem recebido já há bastante tempo críticas negativas pela forma de tocar e pela suposta não dedicação com o estudo. Isso a gente vê muito no meio baterístico. Mas o que muita gente esquece é que ele implantou, ele trouxe para o mundo um estilo de bateria
pro heavy metal e pro rock e que influenciou várias gerações no gênero do metal. Sobre o estilo de bateria dele, o estilo de tocar, ele mudou ao longo da carreira. Durante os anos 80 era conhecido por batidas mais rápidas, era mais acelerado com pegadas mais thrash e mais agressivo. A utilização dos shiners ao invés dos hides nos pratos. Ele que conta com sets icônicos, inclusive o seu set amarelo da Tama e também um set roxo, que eu lembro logo de cara. Mas o Lars está aqui por conta da sua ligação baterística com seu filho Miles Ulrich, apresentando ele agora. Inclusive o Miles que compõe um duo, uma banda, com o outro filho do Lars também, o Lane. Esse que toca baixo e canta também. Na influência do Miles, a gente tem também o thrash metal, que foi trilhado pelo pai, mas com uma pegada mais moderna, um pouco mais alternativa, não tão dentro do metal, não tão fincado no heavy metal. O Miles carrega também influências de hard rock, e lembrando influências para além do seu pai, de bateristas como John Bonham, Dave Grohl, Dave Lombardo e Joey Jordison. E também com influências do punk e do indie rock. O duo se chama Taipei Holston e na altura de gravação desse episódio, o Miles está com 24 anos de idade. Peter Michael Escovedo Jr. nasceu em 1935, ele é um percussionista americano, mais conhecido, claro, como Pete Escovedo. Junto com seus irmãos, ele forma o grupo Escovedo Bros Latin Jazz Sextet. Isso antes de fazer parte de compor a banda do Carlos Santana, o guitarrista. E o Pete também liderou a Big Band latina chamada Azteca. Chegou a ser dono de uma casa de shows em Berkeley, na Califórnia, durante a década de 90. Na altura de gravação desse episódio, ele está com 89 anos. Ele que nasceu em Pittsburgh e no seu gênero, no seu perfil, a gente tem o jazz latino. O Pete é majoritariamente percussionista. Uma lenda da percussão, Pete Escovedo é um dos artistas que quebrou as barreiras entre gêneros, indo do Latin Jazz, como falei, mas passando também pela salsa, pelo smooth jazz e também pela música contemporânea. Presente na indústria musical há mais de 50 anos, ele também é conhecido mundialmente por suas performances ao vivo, as gravações, vários registros e também álbuns solo. Um outro destaque é que autodidata. O Pete é conhecido também por sua pontualidade e o seu alto grau de compromisso com todos os trabalhos aos quais participa. E toda a sua importância, toda a sua musicalidade acabou gerando frutos na própria família. Isso para além, é claro, dos vários músicos e musicistas que se influenciaram e que tem o Pete como referência. E aí a gente passa para sua filha Sheila Escovedo, tão conhecida quanto, baterista e percussionista consagrada, que compôs bandas de artistas como Prince e Santana. Ela também canta. A Sheila Escovedo, ou Sheila E, como é conhecida, nasceu em 57. Ela que nasceu em Oakland, na Califórnia, sendo sua mãe, Joanita Garderi, afro-americana, e seu pai, de origem mexicana, o Pete Escovedo. De família de músicos que contam com tios, padrinhos. No meio musical, a Sheila colaborou, além dos artistas que já citei, com Lionel Richie, Beyoncé, Hans Zimmer, Kanye West, Ringo Starr, Gloria Estefan, Jennifer Lopez, George Duke e Billy Cobham, entre outros. No seu perfil a gente tem o R&B, o pop, o soul, o rock, o funk e o pop, além das dissidências latinas. Com 66 anos, na altura de gravação desse episódio, a Sheila compôs parceria também com o baterista e percussionista Abe Laboriel, com sua banda própria, além de registros tanto em turnês, como também músicas gravadas, tanto para álbuns de artistas solo, bandas e também trilhas sonoras. E há vários registros de performances contando com os dois, tocando juntos. A Sheila Escovedo também conta com várias premiações e reconhecimentos, tanto na parte de produção musical mesmo,
como de forma individual, enquanto musicista, enquanto baterista ou percussionista. Em sua discografia, a gente tem os álbuns The Glamorous Life, de 84, o Romance, 1600, de 85, o Sheila E., de 87, em 91 saiu Sex Symbol, symbol quanto prato, né, em inglês, Rites of Passage, de 2000, o Heaven sai em 2001, o Icon, de 2013, e em 2017 o Icon Message for America. A Sheila também aparece no documentário Count Me In, que se dedica a retratar a relação de músicos e musicistas com o tocar tambor, a experiência de ser baterista. Inclusive tem episódio aqui do Repercuto também, onde eu assisti o documentário e analisei e trouxe minhas impressões pessoais. É só tu procurar aí também para ouvir. Nassar Abadie é baterista e compositor, um dos fundadores e líderes da banda Supernova, mais fincada no jazz, estilo ao qual o Nassar tem maior proximidade. A banda Supernova tem em seu perfil a ideia de inovar e experimentar dentro do jazz, sempre com influências de ritmos africanos tradicionais, bebop, fusion, jazz afro-cubano e afro-brasileiro também. Entre as inspirações para a banda estão John Coltrane, Miles Davis, Wayne Shorter, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, entre outros. O Nassar é de Washington e, para além da Supernova, ele também tem em sua reputação colaborações com vários outros grupos e artistas. Ele começou a tocar bateria aos 5 anos, muito influenciado por músicos como Tony Williams, Max Roach, Roy Haynes, Elvin Jones, Art Blake e também o Frank Dunlop. Segundo o próprio Nassar, ele faz música multidirecional ou multidimensional. Ele tocou com grandes nomes do jazz e participou de festivais de música famosos internacionalmente. A exemplo do Sanremo, na Itália, o de Montreal, no Canadá, o Cap City, nos Estados Unidos, o Virgin Island, no Caribe, o JVC, o Festival de Marrocos, na África, o Chicago Jazz Festival, o Atlanta Jazz Festival, o Mellon Bank Jazz Festival, o The East Coast Jazz Festival, o Free World, o International Children Festival em Seattle, o Festival da Guatemala também, um festival que foi dedicado ao Duke Ellington em tributo, o Festival de Jazz do Meio Atlântico, entre vários outros, um grande ícone do gênero. Ele também atuou como membro do conselho da Washington DC Area Lawyers for the Arts por 10 anos. Ele também tem, em 2017, ele recebe o prêmio, no caso uma honraria da comunidade negra americana, por sua importância. Em 2015, ele recebe um prêmio pelo Art Desk como o melhor músico de jazz e melhor baterista. Ele também é professor de percussão, já há aproximadamente 20 anos, e também desenvolveu seu curso próprio online para análise da história do jazz nos níveis de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos. Ele estudou na Universidade de Buffalo, em Nova York, e na Universidade do Distrito de Columbia, em Washington, D.C. Em seu estilo, a gente identifica uma variedade de tons, texturas e grooves que sempre carregam muita carga de experimentalismo. Ele endossa pela Sonor, nos pratos Sabian, as baquetas Vickford e as peles Remo. E aí a sua importância passou não apenas para músicos, outros bateristas e para os fãs e amantes da música, mas também para o seu filho Cush Abadie, ele que só tinha 2 anos quando começou a aprender o básico da bateria ali, os rulos, os toques duplos, toques simples e padrões de claves na bateria. O próprio Cush já falou que sempre esteve cercado por tambores ou música de alguma forma na vida. Ele chegou a falar também que ouvia músicas no rádio,
a música tocando e ele ficava tipo se perguntando quem é que tinha gravado e depois ele ficava sabendo que tinha sido seu pai. Cush Abadie se formou em Berkeley e mora em Nova York. Tem uma ótima relação com seu pai e conta com ele para ter conselhos musicais, inclusive, e de carreira profissional. Aos 16 anos, o Cush se juntou a um quinteto liderado pelo trompetista Wallace Roney. E de lá para cá trabalhou com artistas como Chris Potter, Nicholas Payton, David West, Melissa Aldana, Seamus Blake e Buster Williams, entre outros, contribuindo com projetos originais que vão desde o jazz até o rock e passando também por dissidências da música alternativa, eletrônica e experimental. Ele é o artista mais jovem a se apresentar para Michelle Obama lá na Casa Branca e em 2009 o Cush recebeu uma bolsa para estudar na Berklee College of Music, onde ele concluiu os estudos. Ele está em Nova York desde 2012, imerso na cultura do jazz, e atualmente ele se apresenta, grava e faz turnês internacionais com vários músicos e grupos renomados do gênero, dando sequência à sua carreira musical. Ele que nasceu em 91, na altura de gravação desse episódio, está com 32 anos. O Cush usa baterias Yamaha, peles Remo e pratos Istambul, e conta com performance com muito feeling, musicalidade e experimentalismo também. Tem as partes de sutileza, mas também tira muito volume do set. Enfim, é um cara que tem na vivência mesmo a sua expressão desde muito novo, né? Apesar de ser bem jovem também. Vamos ouvir um pouco aí da performance dele. Esse foi mais um episódio do Repercuta Podcast, espero que tu tenha curtido, mais um episódio temático aí. E vamos em frente, eu quero só dar um recado aqui para você, deixar o Pix do projeto para que tu possa colaborar, o jadetavares@gmail.com. Tem também um outro Pix que é o CPF 082-466-6480. Te convidar a se inscrever no meu canal lá no YouTube, o Jade Tavares, onde eu tenho postado mais conteúdos por lá também. E é claro, seguir o Repercuta no Instagram e demais redes sociais que estão aí na descrição aqui desse episódio. Vamos em frente, muito obrigado por tudo e um grande abraço.